Nós abrimos hoje o programa Espaço Aberto, recebendo aqui em nossos estúdios o Daniel Lima Vialogo. Ele é docente do programa Aprendizagem do Senac Bauru e fala conosco sobre as ações da unidade para a inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho. Daniel, queria agradecê-lo pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, Lidiane. Bom, vamos lá, vamos começar falando já sobre os principais desafios hoje no mercado de trabalho. Ok, sobre os desafios, até aproveitando a oportunidade para falar do programa, o jovem, ele tem que desenvolver determinadas competências envolvendo não só a questão comportamental. Vou pegar o caso da tecnologia. Então, a nossa metodologia, que é aplicada no Senac, é justamente para moldar o jovem para esses desafios que envolvem a questão comportamental, ter uma atitude mais proativa. As empresas, quando eu converso com empresários, com colegas de trabalho, é notável a preocupação das empresas em encontrar pessoas que apresentem um comportamento adequado para conseguir uma adaptação efetiva e rápida à questão de valores, crenças e cultura organizacional. Ou seja, apesar da importância da habilidade técnica, que também é essencial, lógico, para o mercado, é perceptível a questão da preocupação das empresas na questão comportamental. Muitas vezes uma pessoa não aproveita ou não consegue uma oportunidade numa grande empresa justamente por não apresentar atitudes favoráveis ao seu desenvolvimento pessoal e profissional no âmbito corporativo. Essa dificuldade se estende ao jovem. Exatamente. O jovem, porque ele está naquela ânsia de entrar no mercado de trabalho, mas fica algumas perguntas. Por onde eu começo? Por quais etapas eu devo passar? Quais são as premissas para que eu realmente seja notado, enxergado no mercado? Aí entra o trabalho do professor e justamente o trabalho da empresa em conseguir passar essas orientações para o jovem, para ele entender, eu tenho sim como me destacar, mas é necessário eu entender primeiro quais são os passos, ou seja, quais são os comportamentos que eu preciso apresentar, por exemplo, envolvendo a questão da cidadania. Muitas vezes o exercício da cidadania é esquecido, mas ele não pode ser esquecido, porque isso faz a diferença, principalmente numa entrevista de emprego. Agora, Daniel, quais são as empresas mais abertas à contratação do jovem aprendiz? Existem muitas empresas, por exemplo, no ramo de supermercado, de prestação de serviço. O varejo em si oferece muitas oportunidades. A hotelaria, que vem crescendo muito, os hotéis também apresentam muitas oportunidades. Ou seja, tem inúmeras alternativas no varejo em si. É interessante o jovem ficar de olho nas vagas, porque as empresas abrem o processo seletivo. É interessante não perder essa oportunidade. Então existem muitas alternativas aí de serviços, vendas e varejo. E onde é que vocês percebem as grandes janelas, ainda empresas que têm dificuldade em buscar mão de obra aí nas camadas, nas faixas etárias mais jovens? Olha, isso é geral. É difícil especificar um ramo. Porque seja em supermercado, numa lanchonete, numa empresa da área financeira, jurídica, o hotel, conforme eu citei, e outros ramos, inclusive a indústria, ou seja, as dificuldades são as mesmas. Por quê? Existe aquela questão que eu comentei há pouco da habilidade técnica, mas tem também algo envolvendo o senso empreendedor. Contratar pessoas que queiram se transformar em agentes de mudança. Algumas pessoas enxergam isso, outras têm mais dificuldade. Ou seja, o grande desafio para as empresas é conseguir fazer com que o jovem consiga efetivamente se adaptar ao seu cenário. E, consequentemente, para o jovem, o grande desafio é ele aprender a enxergar esse horizonte de oportunidades que existem para ele. Agora, qual é o tipo de resistência que o jovem mais enfrenta dentro do ambiente de trabalho? Por exemplo, com funcionários mais antigos, mais velhos? Sim, isso é uma questão bacana, que inclusive no Senac é muito bem tratada essa situação. Por Conflito quê? de gerações. Exatamente, o conflito de gerações. E é interessante para o jovem, inclusive é passado isso para ele, que isto deve ser encarado como um aprendizado saudável. Ou seja, ele vai ter que aprender a conquistar as gerações mais experientes de uma forma assim, mostrando o trabalho, procurando mostrar para ele: estou aqui para aprender, estou aqui para trabalhar, quero aprender com você.
Automaticamente, isso em doses homeopáticas, os mais experientes vão também conseguir enxergar que ele vai aprender alguma coisa com aquele jovem. E o mais importante, aquele jovem, ele conseguindo se destacar na empresa, a empresa dando essas oportunidades, em paralelo com as aulas que são aplicadas no SENAC, ele pode sim se transformando em uma joia dentro da empresa, ou seja, se integrar de forma efetiva ao quadro de funcionários quando terminar o contrato dele no programa. Isso acontece bastante. Daniel, agora os programas de integração das empresas são eficientes? São eficientes. Logicamente, varia muito de uma empresa para outra. Pegando, por exemplo, algumas empresas que são parceiras do SENAC, é muito bacana o resultado do processo de integração que eles fazem com os jovens, porque principalmente no início do programa, o professor, nós perguntamos isso ao jovem: como está a sua primeira semana na empresa? Como que foi o processo de integração? Você está enxergando já possibilidades de crescimento? Então isso já é tratado com ele, o resultado é bem interessante, é muito bacana. Agora, falando especificamente sobre o programa Aprendizagem do SENAC Bauru, a inscrição do aluno é feita pela própria empresa, o próprio aluno é quem procura. E como é que chega esse jovem para vocês? Qual é o perfil que vocês recebem ali dentro do SENAC? Ok. Bom, o primeiro caminho que a empresa adota, ela abre o processo seletivo, né, para a vaga de aprendiz, e para ela fazer a contratação, ela entra em contato com o SENAC para consultar as turmas. Nós temos lá o calendário de turmas, o cronograma, para que ela faça a reserva da vaga. Muitas vezes as empresas acabam não aderindo ao programa por desconhecerem. Como a grande maioria agora vem conhecendo melhor o programa e enxergando isso como uma oportunidade, ou seja, colocar um jovem no seu quadro de funcionários. É importante ressaltar que não existe custo para a empresa. Muitas vezes o empresário acha que o programa ele vai ter algum custo, ele vai ter que pagar algo ao SENAC. Não, ele não vai pagar nada para o SENAC, ele vai apenas ter o salário com o jovem aprendiz, porque o SENAC já é um parceiro do comércio. Então o custo dele é o salário com o jovem aprendiz, onde é importante detalhar que ele tem 480 horas teórica com o SENAC em aulas, 2 vezes por semana, e 1.080 horas práticas, que é a jornada de trabalho dele na empresa. E o resultado é muito bacana, o resultado é fantástico, porque nos últimos anos, eu tenho visto jovens serem efetivados ao final do contrato, porque os gestores enxergam que aquele jovem foi desenvolvido, não podemos perder essa joia para o mercado, vamos integrá-lo efetivamente ao quadro. E nós temos casos de sucesso que ex-aprendizes, ou seja, que concluíram o programa e foram efetivados, hoje são gestores nas empresas. Isso é muito gratificante. Quer dizer, o feedback tem sido positivo, então, para vocês? Muito positivo, muito. E com relação à capacitação, qual é o conteúdo visto aí por esses jovens? Nós trabalhamos a formação cidadã, nós trabalhamos empreendedorismo e sustentabilidade, nós trabalhamos também as relações de trabalho e emprego. São tratadas questões que envolvem a metodologia ativa, ou seja, estimular o comportamento autônomo, a autonomia, a proatividade, até aproveitando a questão do que é tratado, o formato das aulas. Nós costumamos usar alternativas assim, dinâmicas bem interessantes para despertar no jovem atitudes, comportamentos e habilidades que realmente façam com que ele traga bons resultados, não só para ele, mas principalmente para a empresa também, para os dois. Todo mundo ganha. Nós temos também aulas em formato de jogo, porque inclusive em grandes empresas a tendência são as universidades corporativas transformarem seus treinamentos em aulas em formato de jogo. Ou seja, isso é uma tendência, ou melhor, deixou de ser uma tendência, isso já está acontecendo. E isso é aplicado no SENAC em sala de aula. Aulas em formato de jogo para desenvolver, estimular um comportamento mais ativo mesmo no jovem, ou seja, formar agentes de mudança. Esse é um dos outros principais objetivos do SENAC. Bom, a gente reforça então que a formação do programa Aprendizagem do SENAC Bauru é de graça, tanto para o aluno como para o empregador. Outras informações então para quem quiser se inteirar a respeito de datas, de inscrição, como é que faz, Daniel? Vocês podem entrar em contato com o SENAC no telefone 3321 3199
em contato com o nosso atendimento. Eles vão passar todas as informações sobre o calendário de turmas e o procedimento para cadastro da empresa, para que possa ser feita a reserva de vagas e a empresa pode abrir o processo seletivo. Ok, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto o Daniel Lima Vialogo, ele é docente do programa Aprendizagem do Senac Bauru. Eu queria te agradecer pela presença, Daniel. Obrigado a vocês pela oportunidade, foi um prazer. Agradeço também sua sintonia e até a próxima.